Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos. A nossa aula hoje vai ser falando um pouquinho dos modelos atômicos. Antes de nós entrarmos propriamente dito nos modelos, eu quero ver com vocês a origem, tá? O significado da palavra átomo, tá? Olha só, galera, o átomo ele tem a letra A de negação, tá? E a palavrinha tomo de divisibilidade. Então a palavra átomo, ela significa não divisível. E por que ela tem esse significado? Porque lá na Grécia Antiga, a primeira vez que a palavra átomo foi mencionada foi por Leucipo e Demócritos. Ok, galera? Eles eram filósofos, matemáticos, físicos, químicos, né? Eles eram tudo, né? Estudiosos. E eles diziam o seguinte, que o átomo era a menor partícula da matéria e ela era indivisível, ok, galera? Então, Leucipo e Demócrito, lá na Grécia Antiga, foram os primeiros a trazer à tona a palavrinha átomo. Perfeito até aí, galera? Muito bem. Bom, muitos e muitos anos depois, em 1808, um químico inglês chamado John Dalton deu a primeira proposta de um modelo atômico, cientificamente, beleza, galera? E o que ele dizia? Ele falava que o seu modelo, ou seja, que o átomo, ele seria uma esfera maciça e indivisível, ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de jogar sinuca, pensa numa bola de bilhar, tá? Essa bola de bilhar ela é maciça e indivisível, tá? Era assim mais ou menos que Dalton fazia uma analogia ao modelo atômico por ele estudado, beleza, galera? Vale ressaltar que cada modelo aqui proposto foi feito com a tecnologia que tinha na época. Ou seja, o átomo não é uma espécie em evolução. Você não está ali, o átomo ao longo dos anos ele está evoluindo. Não. O que muda são as tecnologias e a forma como o ser humano consegue enxergar aquela partícula. Beleza, galera? Então você vai ver aqui ao longo da nossa aulinha várias propostas, vários modelos, porque com o passar dos anos as tecnologias vão avançando e o que muda é a forma como o homem, o ser humano, consegue enxergar o átomo. Tranquilo, galera? Bom, então voltando para Dalton, ele dizia que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, ok? E que para eu ter novos elementos eu precisava ter o choque entre esses átomos. Então eu tinha o átomo A e o átomo B, eu chocava os dois, eu formava o átomo C. Beleza, galera? E ele determinou que esse modelo ficaria conhecido como bola de bilhar. Suave? Bom, alguns anos depois, em 1897, um químico chamado John Dalton começou a fazer uma série de experimentos e estudos em cima do modelo proposto por seu antecessor, que era Dalton. Beleza, galera? E o que Thomson conseguiu comprovar com seus estudos? A primeira coisa foi a divisibilidade. Thomson conseguiu prever que o átomo sim poderia ser dividido. É aquilo que começou a dar origem então a estudos da parte da radioatividade e por aí vai. E também Thomson conseguiu comprovar a existência de cargas nucleares, tá? Ele conseguiu comprovar a existência de cargas positivas, na qual ele atribuiu o nome de prótons, e de cargas negativas, na qual ele atribuiu o nome de elétrons. Tranquilo, galera? E Thomson, ele acreditava que o seu modelo atômico, que o átomo, na visão dele, ele era composto de uma esfera maciça, ok? Onde ele tinha uma massa totalmente positiva. E no seu interior, incrustado no átomo, você tinha pequenas partículas negativas que são os elétrons. Mais ou menos, se você partisse o átomo ao meio, você teria essa visão aqui, tá? Eu sei que parece o bandido da sua região, mas não é, tá? Esse aqui é o átomo segundo Thomson, tá? Essa parte mais escura aqui seria totalmente cargas positivas, tá? E os elétrons estariam incrustados. Quer ver? Mas pensa no seguinte, eu sei que você detesta isso, mas imagina um panetone de frutas cristalizadas. Ai, Tiago, eu prefiro chocotone, eu sei, eu também, mas imagina só um panetone de frutas cristalizadas, beleza? Imaginou aí?
Tá, agora imagina que você corta esse panetone no meio, beleza? Abre o panetone. O que você enxerga aqui? Você enxerga uma massa amarela, meio amarelada, né, do panetone, e você enxerga as frutinhas cristalizadas ali dentro, certo? É exatamente dessa maneira que Thomson ele imaginava o átomo que ele propôs, beleza? Só que John Dalton, ele era britânico, tá? E ele analogamente comparou o seu modelo com um pudim de passas, tá? Esse pudim de passas nós vamos incorporar a música do Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, tá? Então fica mais fácil de você memorizar se você lembrar ali do nosso panetone. Agora, fica ligado, numa prova o modelo é chamado de pudim de passas. O lance do panetone é só um bizu do Tchaka para você conseguir visualizar o que Thomson queria dizer. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos dar linha na pia. Próximo. Alguns anos depois, em 1911, Ernest Rutherford começou a fazer estudos em cima do modelo proposto por Thomson. Tranquilo? O que Rutherford ele fez, galera? Rutherford ele preparou um canhão e esse canhão ele era carregado com partículas alfa. O que é uma partícula alfa, Tchaka? Partícula alfa é uma partícula de carga positiva. Você vai aprender isso quando estudar radioatividade. Agora, nesse momento, eu quero apenas que você acredite no que eu estou lhe falando. Ele tinha esse canhão e era carregado com essa partícula. O que ele fez, Tchaka? Ele pegou uma lâmina de ouro e começou a disparar essas partículas alfa em direção a essa lâmina de ouro. O que Rutherford esperava com isso? O que ele queria? Estava perdendo tempo? Não. Ele queria provar que o modelo atômico de Thomson era válido. E para que isso acontecesse, ele precisaria que todas as suas partículas alfas tivessem sido repelidas. Por que, Tchaka, tinha que ser repelida? Vamos lá. A partícula alfa ela é carga positiva. E Thomson havia falado que o seu modelo atômico ele era composto por uma massa totalmente o quê? Positiva, perfeito? Galera, já era sabido nessa época que cargas iguais elas fazem o quê? Elas se repelem. Então eu teria aqui, ó, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. E também já era sabido que cargas opostas fazem o quê? Cargas opostas se atraem. Então o que Rutherford ele esperava ver? Se a minha partícula alfa é positiva, se o átomo proposto por Thomson é positivo, né, na sua maioria, então eu teria todas as minhas partículas alfa o quê? Repelidas. Porém ele percebeu que isso não aconteceu. Uma parte foi repelida, porém outra parte sofreu desvio, foi atraída, beleza? Então o que Rutherford ele pôde definir observando esse experimento? Ele pôde perceber isso, ó, que o átomo na verdade ele possuía um núcleo positivo, ou seja, ele possuía um núcleo onde estava ali concentradas as cargas positivas, que era a região onde a partícula alfa sofria repulsão, tá? Porém, ele possuía uma área negativa, a qual ele atribuiu o nome de eletrosfera, ou seja, a casinha do elétron, que é exatamente essa área aqui, ó, tá? Que ficava orbitando, girando em torno do núcleo. Então, para Rutherford, o seu modelo atômico seria mais ou menos igual a esse desenho aqui, ao qual ele chamou de sistema planetário, aonde o núcleo seria a Terra e o elétron em torno do núcleo seria, por exemplo, o nosso satélite, que é a Lua. Tranquilo, galera? Porém, tá, nesse meio tempo aí de Rutherford, nós tivemos um camarada chamado Chadwick, que percebeu que se eu tiver somente cargas positivas dentro do núcleo, o que vai acontecer? Acabei de falar para você agora, meu querido, que cargas opostas fazem o quê? Se repelem. Se o meu núcleo fosse composto apenas por cargas positivas, haveria repulsão, haveria desestabilização nuclear. E se eu tenho uma desestabilização nuclear, eu gero uma bomba atômica. Então isso não é legal, concorda comigo? Então Chadwick percebeu, tá, que ali no núcleo existia uma força que era capaz de impedir que dois prótons se encontrassem. Que força é essa? É o
nêutron. Então os nêutrons têm carga zero, exatamente para que um nêutron possa impedir que dois prótons possam se encontrar e então sofrer essa repulsão. Beleza, galera? Tranquilo? Então a função do nêutron é impedir que dois prótons se encontrem. Tranquilão, galera? Show de bola? Bom, então, fechando aqui o modelo de Rutherford, eu tenho um núcleo positivo com cargas neutras, tá? E elétrons girando, orbitando em torno desse núcleo, num modelo que ele chamou de sistema planetário. Suave até aí? Bem tranquilo, né, galera? Bom, alguns anos depois, em 1920, nós temos aí o aparecimento de Niels Bohr, tá? Niels Bohr se aproveitou, né, dos estudos feitos por Rutherford e começou a fazer um estudo mais aprofundado dos átomos, da eletrosfera, dos elétrons, e aí ele começou a ter a ajuda de outros cientistas, como Schrödinger, Linus Pauling, etc., tá? Onde eles começaram a fazer cálculos de física quântica, física moderna, enfim, para poder determinar a posição de elétron, direção, sentido, entre outras coisas. E ficou-se estabelecido por Niels Bohr, em 1920, que a eletrosfera do átomo ela não era órbitas, como propôs Rutherford, mas sim camadas eletrônicas, tá? Que você vai estudar lá no vídeo de eletrosfera. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q, e cada uma pode ter um número de elétrons, enfim. Tranquilo, galera? Agora, a maior contribuição do modelo atômico de Bohr são os chamados saltos quânticos. O que é esse salto quântico, Tiago? Olha só, preste atenção. O salto quântico ele acontece da seguinte maneira. Eu tenho lá um elétron que está numa camada, tranquilo? E esse elétron recebe uma energia em forma de calor, beleza? Por exemplo. Então esse elétron ele é aquecido, ele absorve essa energia. Quando ele absorve essa energia, ele entra para um estado que nós chamamos de estado excitado. Quando o elétron se excita, ele dá um pulo e sobe para uma camada superior. Beleza, galera? Então ele sai da sua camada inicial e vai para uma camada superior, tá? Depois que ele dá esse pulo e sobe para essa camada, o que ele faz? Ele libera essa energia que ele acumulou para se excitar, e essa energia é liberada de que maneira? Ele é liberado em forma de luz, tá? Essa energia é liberada em forma de luz que a gente chama de fóton. Tranquilo, galera? Então depois que o elétron libera esse fóton, libera essa energia luminosa, ele faz o quê? Ele sai do seu estado excitado e ele retorna para a sua camada original. Mas, Tchaka, por que isso é interessante para mim? Bom, em primeiro lugar, toda vez que você vai para a praia no final do ano para curtir as queimas de fogos de artifício, você está vendo, na realidade, esse salto quântico na vida real. Por quê? Porque quando eu vou lá fazer, por exemplo, a confecção dos meus fogos de artifício, eu vou colocar diversos tipos de sais com metais diferenciados. Por exemplo, se eu quiser um fogo de artifício amarelo, eu vou usar o sódio. Por quê? Porque o sódio, os elétrons desse metal sódio, quando excitados, liberam fótons amarelos, tranquilo? Na coloração amarela. Se eu quiser, por exemplo, verde, eu posso usar o cobre, se eu não me engano. Não, cobre é azul, né? Dependendo do estado de oxidação, ele pode ser azul ou verde. Enfim, então você tem aí diferentes metais que vão ser excitados através do calor, os elétrons, né, vão ser excitados através do calor e vão liberar esse fóton, essa energia luminosa de coloridas, beleza? Outra forma que você pode ver isso na vida real, por exemplo, você está na cozinha fazendo arroz e aí você aquece lá, deixa a água vazar. Essa água que vai vazar, ela vai cair na boca do seu fogão e vai ficar amarelado o fogo. Por que isso vai acontecer? Porque na água do seu arroz você colocou sal, e sal é cloreto de sódio. Olha aí o sodinho de novo, os elétrons desse metal sendo excitados, fazendo com que o fogo ele fique amarelo. Beleza, galera? Então, por hoje nós vamos ficando aqui. Esses são os modelos atômicos estudados até hoje. Nós temos também modelo de Summerfield, modelo de Higgs, entre outros, né,
que são mais modernos, mas atualmente nós usamos o modelo de Rutherford Bohr. Tranquilo, galera? E é o que vocês vão precisar para a prova de vocês, para o concurso e tudo que vocês forem fazer. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Um beijo e até a próxima.